O anime começa com o nosso prota dando um rolê pela cidade, até que do nada, surge uma waifu com laranjas acima da média. E na maior sorte do mundo, bate uma ventania bem na hora. E digamos que sem querer, a waifu mostra mais do que devia. Não gostei, asmei. E a vista é tão braba, que além de fazer um carro bater, deixa o waifu mais vermelha que um tomate. Mas como um homem fino, ele finge que não viu nada. E ela diz que ele deveria ter aproveitado, já que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E por algum motivo, ela mostra saber o nome de Araragi, já que eles são da mesma escola. Mas o prota acaba se empolgando. E além de saber o nome de Hanekawa, sabia até as notas da mina, o que obviamente é estranho. E ela acha que ele é algum tipo de maníaco perverso. Mas do nada, Hanekawa dá um aviso um tanto quanto estranho. E diz pro prota não sair sozinho à noite, já que tem uma vampira gasosa degustando os homens pelas redondezas. Após isso, ela simplesmente passa o seu zap pro prota, e mete o pé. E ao receber o número de uma belíssima gatinha, o prota fica tipo... E em casa, o perverso se pega pensando na bela vista que teve mais cedo, e simplesmente surtado, o cara sai de casa correndo mais que o Flash, e decide comprar certos tipos de revistinhas para aliviar os ânimos, porém nem tudo é diversão e balões. Enquanto voltava para casa, todas as luzes se apagam igual quando falta energia na sua cidade, e um rastro de sangue aparece. E o que o cara faz? Isso mesmo, segue o bagulho. E não me perguntem o motivo disso. E no final de tudo, ele simplesmente se depara com uma waifu loira caída igual um saco de estrume, sem as pernas e braços, que pede pra ele te salvar dando um pouco do seu sangue, além de dizer ser uma vampira, e diz que pra um virgão feito ele, deveria ser uma honra ser degustado por uma vampira gasosa como ela. E o que o prota faz? Isso mesmo, corre da mina igual um motoqueiro foge dos cachorros, mas ao ouvir o choro de desesperado da vampira, ele acaba voltando, e deita o rosto nas suas laranjas. E sem pensar duas vezes, a mina simplesmente se joga em cima do prota daquele jeitão, e degusta seu sangue. E quando achamos que o moleque tinha ido falar com Deus, ele acorda vivinho da Silva. Eu estou sem saber onde é que eu estou. E quando o cara pensa em pegar um solzinho para abrir a mente, o moleque simplesmente pega mais fogo que um fósforo. E antes que ele vire um tocha humano, é salvo por uma pequenina, que de último momento tira ele debaixo do sol. E do nada, a mina revela que se chama Kiss. Ou seja, ela é a vampira que vimos só o pó da rabiola no metrô. E diz que Araragi virou um vampiro também, além de dizer que tem mais de 400 anos, e que agora o prota é seu servo. Como foi a história, homem? E obviamente o prota fica mais perdido que cego em tiroteio, já que antes ela tinha uma aparência um pouco mais respeitosa, digamos assim. E ela explica que tá assim, porque mesmo sugando todo o sangue do prota, ainda não era o suficiente para recuperar seu corpo por completo, mas diz que por enquanto é melhor que nada, e diz que mesmo parecendo uma irmã menor, o prota tem que respeitar ela como sua mestra. Vai te lascar! E explica que fez dele seu servo, porque quer que ele faça algo por ela. E para resumir, ela teve os braços e pernas roubados por caçadores de vampiros, e quer que o prota recupere eles para ela. E quando ela tiver todos os poderes de volta, vai fazer ele voltar a ser um humano, e diz pra ele não se preocupar, já que como ele tem os poderes dela, ele vai poder deitar os 3 caçadores na lapada se pegar um por um. Já enquanto voltava para casa, acontece o impossível, o prota simplesmente se encontra com os 3 ao mesmo tempo. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Que obviamente já logo queriam mandar o prota para a terra do pé junto, mas de último momento, ele é salvo por um descolado, que se apresenta como Oshino, um humano que mostra ser um conhecido de Kiss, e quando volta até Kiss, e conta que apanhou mais que filho mal criado, Oshino faz uma proposta, ele ajuda eles a parar de apanhar, e eles enchem o bolso dele de 2 milhões de ienes, e a mina simplesmente aceita como se fosse a filha do Silvio Santos, e o trato é da seguinte forma, Oshino vai marcar um encontro falso com cada um deles. E o resto fica nas mãos do nosso belo protagonista frouxo. Já dias depois, enquanto o prota estudava técnicas de luta no meio da rua, ele se encontra com Hanekawa, a waifu que mostrou mais do que devia no início. E deixa claro que dessa vez ele não vai ver suas calçolas. E obviamente o moleque fica mais vermelho que um pote de ketchup.
E quando ele tenta esconder o livro de lutas, ela acaba achando que se trata de um livro sobre atos suspeitos, mas o prota diz que nunca viu essas nojeiras na vida, e tenta sair de mansinho, mas ela vai atrás e pergunta sobre a escola, o que obviamente é um problema, já que o moleque nunca mais botou o pé lá na vida, mas deixando isso de lado, ele pede para ela ir para casa, já que tá bem tarde, e pode ter um vampiro na espreita, e na maior alegria do mundo, ela diz que adoraria que isso rolasse. Isso aí que você disse é tudo burrice. Mas o prota simplesmente surta, e diz que não quer mais ser amigo dela, e que fingiu esse tempo todo, e apaga o seu número de celular, e para resumir, ele fez isso para a própria segurança dela, já que ele não queria devorar ela sem querer. Dias depois o plano entra em ação, e o prota se encontra com o primeiro dos 3 caçadores, Dramaturge, que também é um vampiro, e a batalha já logo começa com o prota perdendo um braço. O sangue de Jesus tem poder! E apanhando até não aguentar mais, até que ele finalmente toma coragem, e ao recuperar o braço, decide colocar as técnicas do livro em prática. E acontece o óbvio, dessa vez ele perde os 2 braços de uma vez, e agora a surra é em dobro. Até que ele dá a volta por cima, e combinando bolinhas de beisebol com a sua força, ele bombardeia o inimigo com uma brutalidade absurda, e Dramaturge se rende, já que um vampiro normal não pode se regenerar como Araragi, e isso porque ele tem os poderes de Kiss. Então ele devolve a perna de Kiss, mas agora vem o pior, Hanekawa simplesmente viu a luta toda, e quando pega a visão da treta, ela tenta ajudar o prota, mas ele recusa, e para fazer ela se assustar, ele pede para ela mostrar mais do que devia novamente, que assim eles voltam a ser amigos. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E não, ela não se assusta, e realiza exatamente o pedido de Araragi, e como não é bobo nem nada, ele para de pagar de marrento e aceita a amizade de volta. Depois disso, Oshino aparece com a perna de Kiss, que simplesmente joga o bagulho na boca na maior naturalidade do mundo. Meu Deus, Jesus! E cresce um pouco mais, ou seja, já temos uma ideia de como vai funcionar essa parada. Horas mais tarde o prota se encontra novamente com Hanekawa, e apresenta ela Kiss, e ela também leva algumas roupas pro prota, já que as dele já estão quase virando pano de chão. Mas ao ver que o cara tá ficando no shape, a mina falta pouco ficar hipnotizada pelo maluco, e digamos que fica um pouco mais interessada. Ai, que delícia! E para resumir, quanto mais o prota treina, mais os genes de vampiro fazem efeito. Após isso, enquanto ajudava a limpar o cafofo que eles estão morando, Hanekawa acaba encontrando a revista suspeita que o prota comprou no início, e percebe que o garoto tímido não é tão tímido assim. Dias depois, chega o dia da próxima luta, que para resumir, não vai ser tão fácil, já que o inimigo agora é um meio vampiro assim como o prota, que se chama Episódio, e para piorar, ele tem uma habilidade que te permite usar teletransporte, além de carregar uma cruz que é mais pesada que a sua mãe, que impede que o prota se regenere. E quando tudo parecia perdido, Hanekawa simplesmente aparece no meio da treta, e tenta animar o prota, o que obviamente dá errado, e ela é ferida gravemente na barriga, mas isso só faz com que o prota se enfureça, e liberte um potencial absurdo, e depois de levantar uma cortina de fumaça na arena, ele bloqueia o teletransporte de Episódio. E quando estava a ponto de acabar com ele pelo que fez com a sua waifu, Oshino impede, pro prota não perder o pouco de humanidade que ainda tem, e diz para ele botar a cabeça para funcionar, e pensar como pode usar seu poder para resolver essa treta, então com seu sangue. O prota usa isso para regenerar o corpo de Hanekawa, e ao receber sua outra perna, Kiss volta a crescer, e fica mais próximo do que vimos antes, mas como era de se esperar, ainda não tem poder suficiente para lutar, e não daria conta de Guillotine, o terceiro e mais forte dos 3. Que no resumo das ideias, se trata de um sacerdote, que tem especialidade em exorcismo de vampiros, e diz para ele tomar cuidado, já que ele sozinho roubou 2 braços dela. Após isso, o prota se encontra com Hanekawa, mas ele pede para ela se afastar um pouco dele, já que não quer que ela se machuque novamente por sua causa, mas ela continua se recusando, e diz que gosta muito dele para fazer isso. Então o prota pede para ela esperar até o próximo semestre das aulas para eles ficarem juntos de novo.
e ela aceita, mas como prova do trato, a mina simplesmente dá sua calçola pro prota. Ai, que delícia! E pede pra ele devolver da próxima vez, e o moleque fica feliz como se tivesse ganhado um tesouro, e diz que não vai devolver, e que vai levar isso junto com ele até pro caixão, mas diz que vai arrumar alguma forma de recompensar ela por essa maravilha. Dias depois, Oshino diz que não conseguiu negociar com Guillotine, já que Hanekawa simplesmente foi sequestrada por ele, e quando se encontra com ele, ele diz que se o prota se render, ele deixa sua wife em paz. Bom, isso é o que ele pensava, já que Araragi simplesmente usa uma técnica única, que ao mesmo tempo que prende Guillotine, também salva a wife, mas em troca disso, ele percebe que tá perdendo sua humanidade aos poucos, depois de recuperar os braços de Kiss. O prota se pergunta por que um garoto sem experiência como ele, conseguiu vencer 3 inimigos tão fortes assim que derrotaram até Kiss, e Oshino diz que no momento que atacaram ela, a vampira não estava lutando com tudo, e simplesmente tira o coração dela do próprio bolso, e diz que roubou o coração dela sem a mesma nem perceber, e até hoje ela não sabe. E tudo isso a mando dos 3 caçadores, que tinha medo de lutar com ela usando seu poder total, mas ele entrega ao prota também, então assim Kiss volta a ser a vampira gasosa que era. Mas o prota pouco se importa e pede para voltar a ser humano, mas antes disso, ela diz que quer ter uma conversinha, e conta um pouco das suas histórias, e fala sobre o seu primeiro servo, que ela teve há 400 anos atrás, que viveu com ela por muitos anos, mas acabou tirando a própria vida na frente dela, por ter se cansado de viver tanto, e como recordação, ela guarda uma katana mágica dele, e por isso ela decidiu não ter mais ninguém, até que apareceu o nosso prota. E ela ficou apaixonada pelo quanto ele é divertido, porém tudo que é bom dura pouco, e depois de uma última diversão, chega a hora do prota voltar a ser um humano, porém ele decide aproveitar mais um pouco, e sai para comprar algo para eles comerem juntos. Porém enquanto o prota voltava, o pior acontece, ele simplesmente se depara com Kiss devorando Guillotine, e pergunta se ele não trouxe Hanekawa de sobremesa para ela também, e ele percebe que de docinho ela só tem a cara. E ao imaginar o tanto de gente que ela vai devorar por sua causa, o prota surta, e pensa em acabar com a sua vida também, até que ele começa a sentir fome, e sem perceber sua mente começa a imaginar cenas suspeitas com Hanekawa, e por instinto acaba ligando para ela sem querer, e acaba marcando um encontro. E quando ela chega, ela logo fica achando que ele tá de olho nas calçolas de novo, mas na real ele só tava triste, por perceber que alguém morreu por sua causa, e principalmente porque sabe que uma hora ou outra, vai ter vontade de devorar humanos. E a mina já logo taca o dane-se, e diz que ele pode fazer o que quiser. E o prota percebe que Ki está completamente revivida, e não tem ninguém forte o suficiente para bater de frente com ela, então Hanekawa diz que conhece uma pessoa que pode acabar com ela, isso mesmo, o prota, e diz que está disposta a ajudar o prota em qualquer coisa. E o moleque simplesmente pergunta se pode espremer suas melancias. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Já que, segundo ele, se fizer isso, ele não vai se distrair fácil durante uma luta contra Kiss, então ela acaba aceitando. E quando o prota ia partir para os trabalhos, o frouxo desiste, já que não acha certo por serem amigos. E a mina simplesmente chama ele de frouxo 10 vezes sem parar, e ele promete que no próximo semestre eles podem continuar, já que ele quer acabar com Kiss primeiro. Então eles se encontram num estádio totalmente vazio, mas ela não queria lutar, na real ela queria viver com ele em paz, mas o prota recusa por ela ter comido um humano. Então ela decide parar de se segurar, inicia uma batalha absurda, que parecia até infinita, já que cada vez que tinham os membros fatiados, eles se regeneravam em menos de um segundo. E ela explica que também já foi humana, mas sequer se lembra disso, o que deixa o prota ainda mais pistola, mas a diferença de poder era evidente, e cada vez ela aumentava mais a agressividade contra o prota. E quando a coisa tava ficando feia, Hanekawa interfere, e diz que tem algo errado, e quando ela ia dizer, Kiss a ataca, mas o prota toma a dianteira e recebe o golpe, e usa isso para cravar sua cabeça no pescoço de Kiss, e suga grande parte do seu sangue. O que obviamente deixa a mina uma velha só o pó da rabiola, mas antes de acabar com ela, ele pergunta como ela faria ele voltar a ser humano, mas vemos que ela planejava que o prota acabasse com ela desde o início,
já que essa é a única forma. Inclusive, quando ele encontrou ela no metrô, ela só estava procurando um lugar para ter seus últimos minutos de vida, mas o prota a encontrou, e ela decidiu que se fosse para deixar de viver, seria pelas mãos do homem que ela amou. E ao ouvir isso o moleque se nega a matar ela, mas ela não dá opção. Ou ele manda ela para debaixo da terra, ou ele devora sua waifu quando se recuperar. E quando tudo parecia perdido, chega o Shino, e o prota pede que ele faça algo com que todos fiquem felizes. Mas ele diz que é impossível, mas ele tem uma forma de fazer com que todos fiquem tristes da mesma forma. Que, para resumir, se trata do prota sugar os poderes de Kiss até o fim, mas não a matar. Fazendo isso, ela vai se tornar uma criatura incapaz de devorar humanos, não importa quanta fome sinta. E contrapartida, o prota nunca mais vai ser humano, mas sim algo parecido, e a única fonte de alimento para Kiss vai ser o sangue de Araragi, ou seja, terão que ficar juntos pelo resto da vida. E mesmo contra a vontade de Kiss, o prota continua querendo que ela viva. Muitos dias depois, vemos que quase tudo voltou ao normal, exceto que o prota ainda tem poderes, como alta velocidade, e uma cura absurda. E Kiss voltou a ser uma pequenina que recebe cuidados do prota, que também alimenta ela todos os dias com seu sangue. E assim essa obra chega ao fim.